Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Os que encontraram, digam amém. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferecei-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar em que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da tua presença nesta noite e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações conforme tu queres, porque a tua palavra é viva, pura e eficaz. A tua palavra não volta vazia. Nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para receber a tua palavra nessa noite, e te louvaremos e te glorificaremos. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de uma mensagem, de uma passagem bíblica que é muito, mas muito conhecida da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Eu quero compartilhar com os irmãos, voltado a este texto que nós destacamos nesta noite, uma palavra reflexiva, na qual nós vamos pontuar alguns acontecimentos que marcaram a vida de Abraão, de Isaque, e que também marcam diariamente
e sempre marcarão as nossas vidas enquanto estivermos aqui nesta terra. O versículo de número 1 começa destacando que depois destas coisas, tentou Deus a Abraão. A palavra tentar, em algumas traduções, tem o objetivo como provar. O Senhor colocou Abraão em prova. Em outros sentidos, nós podemos destacar que o Senhor testou Abraão. O Senhor estava agora colocando Abraão em uma situação para conhecer o que realmente estava no coração de Abraão e até onde Abraão estava disposto a chegar, a ir, a alcançar. Enquanto nós estamos na nossa trajetória em vida terrena, nós sempre vamos ser testados por Deus, provados pelo Senhor. E o que vai definir em nós, concluir em nós, o resultado final, vai depender do nosso comportamento diante de Deus e diante daqueles que estão em nossa volta. Vai depender da atitude, do comportamento, de como nós vamos lidar com esta situação. Ao observar a maneira em que Deus coloca Abraão em prova, nós encontramos a forma, a maneira em que Deus falou com Abraão. A Bíblia nos diz claramente que quando o Senhor fala com Abraão, Abraão responde ao Senhor dizendo: eis-me aqui. Abraão reconhecia que ele estava diante de uma autoridade máxima. Abraão entendia que ele estava diante da majestade eterna. Abraão sabia que ele estava ouvindo a voz do Deus que fez os céus e a terra. Abraão sabia que quando o Senhor falava com ele, era para trazer orientações, ademoestações, aconselhamentos e ordens que vinha da parte do Senhor. Então Abraão sabia muito bem como lidar e responder a Deus ao nível que ele merece e deve ser atendido. E que maneira foi essa? Eis-me aqui. Em outras palavras, Abraão estava dizendo: eu estou à disposição, Senhor. Em outros sentidos, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como é que nós nos comportamos quando nós ouvimos, escutamos a voz de Deus? Primeiro é preciso observar que para ouvir a voz de Deus temos que estar atentos, porque a voz de Deus ela é incomparável a qualquer voz humana que você já tenha escutado aqui em vida terrena. Às vezes nós pedimos para Deus falar conosco, mas não paramos para ouvir Deus falar. E pelo fato de não pararmos para ouvir Deus falar, pensamos e às vezes até concluímos a dizer que Deus não está falando conosco, sendo que Ele está falando. É preciso parar tudo para ouvir a voz de Deus. Vivemos em uma vida desenfreada, acarretada de muitos compromissos diários. Muitos, para chegar até o templo nesta noite, ou até para chegar em sua casa, enfrentou um dia cheio de tarefas, cheio de compromissos, cheios de grandes desafios, para concluir os tais. Mas é preciso entendermos que nós necessitamos reservar um momento da nossa vida para ouvir Deus falar. E às vezes, por não ouvirmos a voz de Deus na simplicidade, na intimidade, entre Ele e nós,
pensamos que Deus só fala através de profecia, de sonhos, de visões. Deus fala sim através de seus profetas. Assim como também Ele está falando nessa noite através da maior profecia de Deus para a vida do homem. E qual é a maior profecia da parte de Deus para a vida do homem? A maior profecia e revelação da parte de Deus para a vida do homem é a sua palavra. Porque os homens são passageiros em vida terrena, missionária Terezinha. Nós estamos nesta vida terrena, estamos nesta terra apenas de passagem. Tudo nesta vida é passageiro. Por isso que a própria palavra de Deus nos admoesta dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Então, se você havia clamado a Deus, havia dito: Senhor, eu preciso de ouvir tua voz, eu preciso de uma resposta, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso te escutar, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo claramente, eu necessito ouvir a sua voz. Atenta-se nesta noite para o que Deus tem para falar com você, para você, através desta palavra. E se através desta palavra nós colocarmos em prática tudo que Deus quer nos dizer, nos ensinar, nos aconselhar, nos orientar e nos conduzir, sem sombra de dúvida, nós seremos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então o Senhor fala com Abraão e ele diz: eis-me aqui. Agora o Senhor está falando com Abraão, colocando sobre ele uma responsabilidade, acoplando sobre a vida de Abraão um compromisso na qual ele tinha que cumprir. Estamos falando a respeito que Deus pediu algo para Abraão, que se ele pedisse para esta geração da atualidade que nós estamos vivendo hoje, eu não sei quem seria capaz de dar, de fazer conforme o Senhor lhe dissera, ou se alguém teria a capacidade, nem que fosse um só, para ouvir o que o Senhor havia de falar e obedecer. Porque, queridos, os irmãos sabem que a própria palavra de Deus nos diz que certa feita o Senhor falou com Abraão e fez promessa para Abraão, que Abraão estava triste. E o que Abraão tanto queria? Porque a Bíblia diz que o Senhor fez promessa a Abraão, de maneira que Abraão se alegrou. Porque Abraão almejava, queria muito ter um filho, o filho da promessa, em quem se cumpriria todas as promessas que o Senhor havia feito a Abraão, também seria feito ao seu filho. E o Senhor assim atendeu o desejo do coração de Abraão e lhe deu o seu filho Isaque. Então o cuidado, o empenho, a dedicação, o carinho, o zelo por qual Abraão tinha para com Isaque era incomparável. É como o amor de uma mãe por um filho. E a Bíblia diz que o Senhor fala assim com Abraão: e disse o Senhor: toma agora o teu filho. E o texto faz questão de destacar: o teu único filho, Isaque, a quem amas. Queridos, eu posso dizer como ser humano, exemplo, que eu amo Ed Carlos. Eu posso dizer como ser humano que eu amo a minha esposa. Eu posso dizer como ser humano e como pastor que eu amo o Pablo. Mas quem sabe no mais profundo do nosso coração se realmente nós amamos é o Senhor. Porque tem gente que diz: eu te amo fulano, Beltrano, só da boca para fora. Tem gente que diz que ama só para as pessoas verem que está dizendo que ama, mas não amam de verdade. Mas aqui quem estava falando era o próprio Senhor. O Senhor faz questão de destacar: o teu único filho Isaque, a quem amas.
Abraão jamais conseguiria omitir isso do Senhor. Abraão jamais conseguiria dizer que amava o seu filho sem amar o seu filho verdadeiramente. Mas o Senhor destaca dizendo: o teu filho, toma agora. E observa que não era depois, não era semana que vem, não era futuramente, mas o Senhor está dizendo: toma agora, é agora. O sacrifício que o Senhor queria não era para depois, era para agora. Se houvesse indagação de alguém dizer: mas por que agora, Senhor? Porque não se pode deixar para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Quando a gente para de fazer o que nós devemos fazer hoje e deixamos para fazer amanhã, nós estamos colocando um obstáculo, um empecilho para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Em outras palavras, o Deus da Bíblia marcou esta noite para dizer para você que prega, para você que louva, para você que adora, para você que cultua, para você que congrega: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O Senhor está querendo de você, de nós, é agora. A tua adoração agora, o teu louvor agora, o teu empenho agora, a tua dedicação agora. É agora que Deus quer você voltado para a presença dEle, para adorar o seu nome. Porque tem gente que diz: eu vou deixar para orar amanhã, eu vou deixar para consagrar amanhã, eu vou deixar para se humilhar diante de Deus amanhã, eu vou deixar para me empenhar mais a partir de amanhã. Não deixe para amanhã, o negócio é agora. Agora. Toma agora, Abraão, teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferecei-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão não sabia qual era a montanha. O Senhor apenas disse que era em Moriá. Mas disse: quando chegar lá é que eu vou dizer para você qual é a montanha. Qual é o lugar aonde você vai oferecer o sacrifício. E a Bíblia diz no versículo de número 3: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. O que Abraão fez? Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Às vezes o Senhor fala com a gente: levanta e vai aonde eu quero que você vá. E a gente fica anulando: Senhor, eu vou depois, Senhor, eu vou outro dia. O Senhor está dizendo: é agora, levanta-te e vai ao lugar que eu te disser. Tem alguém que está precisando de uma palavra. Tem alguém que está precisando da tua mão amiga. Tem alguém que está precisando do teu abraço. Tem alguém que está precisando do teu apoio, da tua visita. Seja instrumento nas mãos de Deus para cumprir propósito, para que promessas sejam cumpridas na sua vida. Levante-se e vai ao lugar que Deus lhe dissera. Foi assim que Abraão fez. Agora aqui eu entendo algo muito profundo, porque Abraão, ele não dialogou com sua esposa. Abraão não compartilhou isso com sua esposa. O texto não frisa isso. Segundo historiadores, ele guardou isso para si, porque não sabia como seria o comportamento de sua esposa para com aquele acontecimento. O que a gente entende com isso? Que tem coisas que é entre você e Deus. É no íntimo. Não confunda as coisas. Eu não estou querendo dizer que você tem que mentir para fulano, para beltrano, tem que esconder certas coisas, não é isso. Mas tem coisas que o Senhor tem no íntimo somente com você. É no secreto.
É no profundo, as coisas espirituais, a intimidade que nós devemos ter com o Senhor. Eu lembro-me que um dia eu estava deitado, cansado, e não queria outra coisa a não ser dormir a noite inteira. E de repente eu escutei uma voz suave, e disse assim para mim: meu filho, vamos orar? A gente, como ser humano, dá vontade de dizer assim: Senhor, tanta hora para chamar a gente para orar, logo hoje que eu estou tão cansado, Senhor. Eu disse: Senhor, eu vou ficar aqui só mais um pouquinho. Aí aquela voz de novo: vamos orar, meu filho. Aí eu fui na hora, levantei, dobrei os meus joelhos e comecei a falar com Deus. O Senhor fala com a gente assim no íntimo, no profundo. São coisas simples, mas que produzem grandes resultados. Às vezes você está lá na sua casa, uma tarefa, organizando a casa, aí vem aquela voz e diz assim: vai ouvir aquele tal louvor. Aí quando você coloca o louvor para ouvir, seja no trabalho, seja em casa, aonde você estiver, aí a letra do louvor, através da letra do louvor, o Senhor começa a falar com você. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus opera. No íntimo tem coisas que é entre você e Deus e mais ninguém. Aleluia. Então Abraão chama 2 moços, prepara o jumento, pega a lenha, tudo que eles precisavam, chama o seu filho Isaque para acompanhá-lo, e eles saem de casa pela manhã de madrugada e começam a trilhar o seu caminho. Um caminho sem mapa, um caminho sem bússola. Se fosse nos dias de hoje, um caminho a ser trilhado sem GPS, Garmin, sem Google Maps, é assim? Ainda tem outros aí. Tinha negócio de Deus: eu vou chamar o Uber para levar a gente lá, Isaac. Eu vou chamar o Uber, já está chegando para deixar. Não tinha isso, tinha não. Não tinha BRT, nada disso. Eles foram andando. Nem em cima do jumento eles não foram, porque em cima do jumento estava a lenha. E eles vão caminhando. Quem conduzia a direção era o Senhor. Eles não tinham lanternas para iluminar o caminho durante a noite. Aleluia. Os desafios, os obstáculos que eles enfrentaram em todo o percurso, somente Abraão, Isaque e os 2 moços, e Deus é que sabe. Porque segundo a Bíblia, eles caminharam 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E ao findar o 3º dia, Lucas, a Bíblia ainda diz que Abraão avistou o lugar de longe. 3 dias andando, incansavelmente, enfrentando os desafios da noite, o frio, o calor da tarde, e eles não pararam, eles prosseguiram no caminho segundo a direção de Deus. Abraão não sabia qual era a montanha, mas Abraão sabia que era em Moriá, porque o Senhor assim lhe dissera. Se fosse nos dias de hoje, muitos de nós não conseguiriam caminhar nem sequer o 1º dia. Outros iriam parar no 2º dia de viagem, dizendo: este lugar que nunca chega. Imagina se Isaac fosse igual à geração da atualidade, os filhos para com os pais. E como é que são os filhos para os pais quando vai para algum lugar nos dias da atualidade? Mamãe está chegando? Mamãe, falta muito? Papai ainda está chegando, papai, falta muito tempo? Imagina se Isaac perguntasse a Abraão, só diria: meu filho, nem eu sei se está faltando muito, mas o Senhor é que sabe, e vamos embora.
Mas eles não saíram do caminho. Eles não saíram do foco, do propósito a qual Deus a eles designou. O que nós podemos entender e compreender com isso? O Deus da Bíblia nos deu uma missão. E que missão é essa? Que nós devemos perseverar até o fim. E a conclusão de perseverar até o fim, ele diz em sua palavra: aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim, não é até a metade. Em outras palavras, não é hora de parar no meio do caminho. Está cansado? Levante-se, se erga, chacoalhe a poeira, sacode os pés e ergue a cabeça e prossiga avante. Está machucado? Está ferido? Não é hora de parar. Faz os curativos, trata da ferida e siga na direção que Deus colocou, designou sobre a sua vida, para que promessa seja cumprida na sua história, diz o Senhor nesta noite. Eu não tenho dúvidas que durante a viagem teve momentos que Abraão sentiu dores nos pés. Eu não tenho dúvidas que no momento do trajeto da viagem teve momentos em que Abraão se sentiu desgastado, cansado, fadigado de tanto caminhar. Mas Abraão tinha no seu mentalidade a voz de Deus frisando: vai-te ao lugar que eu lhe disser. Vai, Abraão, vai, Abraão. E Abraão entendia e sabia o tão valor da responsabilidade de obedecer à voz de Deus, de ouvir a voz de Deus e obedecer à voz do Senhor. Se o Senhor falou para a gente ir, para a gente prosseguir, para a gente avançar, pode acontecer o que acontecer para tentar nos impedir, para tentar nos parar, que não vai conseguir deter o propósito de Deus na nossa vida. Continue prosseguindo, continue avançando até o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia de caminhada, a Bíblia diz no versículo 4: ao terceiro dia Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Irmãos, quando ele avista o lugar de longe, ele disse aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali. Olha as palavras de Abraão: e eu e o moço iremos até ali, havendo adorado, tornaremos a vós. Se Abraão fosse um camarada sem fé, ele diria: vocês ficam aqui, porque a gente vai ali adorar, e após adorar, eu vou voltar aqui para encontrar com vocês. Por quê? Porque o Senhor havia pedido o filho de Abraão, Isaque, para ser sacrificado. Mas Abraão sabia o tão grande poder de Deus, que ele tinha em seu coração a certeza. Que certeza é essa, bispo? Ainda que eu sacrifique o meu filho para Deus, depois que o garoto for sacrificado, depois que tiver só as cinzas diante do holocausto, eu tenho certeza que Deus vai ressuscitar o meu filho, e nós vamos voltar ambos juntos. Nós precisamos aprender com Abraão. Nós precisamos aprender com a fé de Abraão. Confiar que Deus está no controle e Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Somos limitados e às vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar, irmão. Deus poderia fazer desse jeito. Por que não foi daquela forma? Deus poderia ter feito de tal maneira, querido. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Tão verdade é que a Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Naquele instante, naquele momento, quando Abraão diz: tornaremos a vós, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Irmãos, o que Abraão fez? Pegou a lenha,
E colocou sobre quem? Sobre Isaac. Agora, aonde é que estava a lenha durante toda a viagem? No jumento. Colocou Isaac para carregar a lenha. Meu filho, você vai carregar a lenha daqui para frente. Aleluia. Aí a Bíblia diz: e pô-la sobre Isaac seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. E neste percurso, a Bíblia diz que: e falou Isaac a Abraão, a seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Isaac disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto, papai? Aleluia. Aquela conversa de menino, de filho, de filha, que às vezes nos coloca sobre a parede, nos faz perguntas que às vezes nos falta resposta para eles. Aleluia. Mas Abraão sabia muito bem como responder, porque Isaac observou tudo. Os moços ficaram, o jumento ficou. Eu estou vendo lenha, eu estou vendo cutelo, eu estou vendo fogo, tem tudo, mas está faltando o cordeiro. Cadê o cordeiro, papai? Aonde é que está o cordeiro, pai? Abraão olha para Isaac e diz: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Mais uma vez nós encontramos a fé, a determinação, a perseverança de Abraão diante de uma situação que na ótica humana era inexplicável, mas ele responde dizendo: Deus proverá. Querido, se fôssemos tipificar nos dias de hoje, era o mesmo que você entrar no carro com seu filho, e o carro está parado porque não tem um pingo de gasolina, e seu filho olhar para você e dizer assim: e agora, pai? Como é que esse carro vai funcionar? E você olhar para ele e dizer: meu filho, Deus proverá. Aleluia, aleluia. Era mais ou menos isso, porque na ótica humana não tinha, era impossibilidade zero de acontecer. Mas Abraão olha para Isaac e diz: Deus provê. Eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém nesta noite. Está no templo, que está em casa, sendo alcançado por esta palavra. Eu não sei o que tu passas, eu não sei o que tu enfrenta, qual é a tua dor, qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, o que está faltando para você. Mas Deus reservou esta noite para te dizer: Deus proverá na sua vida. Ele está cuidando de tudo, Ele vai suprir, Ele está entrando com providência para te dar a vitória, para te abençoar, diz o Senhor. Às vezes procuramos recursos e não temos, às vezes queremos uma resposta, não temos, às vezes queremos que as portas se abrem e as portas se fecham. Às vezes queremos ouvir a voz de Deus e Ele se cala. Existem situações da nossa vida que não entendemos, não compreendemos, mas o Deus da Bíblia marcou para te dizer, para nos dizer nessa noite: o controle está nas mãos dEle. O controle está nas mãos dEle. Ele está trabalhando, Ele está cuidando de todos os detalhes. A maneira, a forma de Deus trabalhar, de Deus agir, é diferente da ótica humana. Ele sabe o que está fazendo. Prepara-te, porque tem vitória depois desta prova, tem vitória depois deste deserto, tem vitória depois desta afronta. O Deus da Bíblia vai te abençoar. Toma posse da palavra. É quando todos os recursos acabam que Deus entra em ação. Enquanto estiver no teu alcance, o Senhor está só olhando, mas saiu do teu alcance, Ele entra em ação para fazer milagre acontecer. Permaneça firme, não saia da direção que Deus lhe conduziu. Não saia da direção. Não abra mão do propósito que Deus confiou a você.
não abra mão da responsabilidade que Ele depositou sobre a sua vida, sobre as suas mãos. Dê o melhor de si para Deus. Aleluia, aleluia. Deus proverá, foi a resposta de Abraão. Aleluia, aleluia, aleluia. E eles vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. Irmãos, a Bíblia diz que ele amarrou Isaque. Amarrou Isaque, seu filho, e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendendo Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho Isaque. E no versículo 11 a Bíblia diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Irmãos, o que é isso? O que é isso, meu Deus? O garoto deitado, amarrado. E quando Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho, o anjo bradou lá do céu. O anjo não desceu, o anjo bradou lá do céu. Me acompanha, filho. E chamou por 2 vezes: Abraão, Abraão. E disse Abraão: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: monte do Senhor se proverá. Eu vou concluir. Abraão estava com o cutelo levantado, Isaque estava deitado sobre o altar, o holocausto. Enquanto Abraão estava fazendo tudo que o Senhor mandara, embora isso lhe custaria a vida de seu próprio filho, o cordeiro estava atrás de Abraão. Em outras palavras, a providência de Deus estava próximo de Abraão. Aleluia. O cordeiro não estava longe, a providência não estava longe, estava perto. Não estou entendendo, bispo. Às vezes o Senhor exige pouco de nós e não conseguimos dar o nosso pouco para Ele. E às vezes dizemos: Senhor, eu quero a tua bênção, e o Senhor está dizendo: a bênção está bem pertinho de você. A bênção não está longe de você, a bênção está perto de você, está mais perto do que você pode imaginar. E muitos estão em questionamentos, indagando a Deus por conta de acontecimentos isolados, decepções, frustrações na vida.
que a cada dia que passa tem tampado os olhos espirituais, colocado escamas espirituais, a ponto de não deixá-las ver que a providência de Deus está bem perto. Em outras palavras, às vezes dizemos: Senhor, eu quero a bênção, eu quero a vitória, eu quero o milagre. O Senhor disse: a bênção já está bem aí, só falta você estar pronto para receber a bênção, só falta você estar pronto para tomar posse do milagre. Eu aprendi que até para receber a bênção, até para receber o milagre, Deus nos prepara. Porque quando a gente não estamos preparados para receber a bênção, a gente pega a bênção e vai embora. Abandona, larga, despreza o dono da bênção. E se esquece que as bênçãos de Deus não têm limites. As bênçãos de Deus são ilimitadas. Ele te abençoa hoje, Ele te abençoa amanhã, Ele te abençoará eternamente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Abraão tornou com a vitória na sua mão. Mas antes da vitória chegar, Abraão foi provado pelo Senhor. Dá uma olhadinha para esse irmão, não precisa dizer nada, só dá uma olhadinha para ele e para ela. Esse irmão, essa irmã está passando uma prova, viu? Passando. Está sendo provado pelo Senhor. Aleluia. Mas o Senhor reservou esta noite para dizer para ele, para dizer para ela, para dizer para você: aguenta firme, depois da prova tem vitória da parte de Deus para você. Me acompanha, meu filho. Levante as mãos para os céus por um minuto. Feche os teus olhos aonde você estiver e comece a adorar a Deus agora. Comece a adorar o dono do milagre, o dono da bênção. Comece a adorar aquele que está no controle da situação que você está enfrentando, que você está passando. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Ele está dizendo: prossiga, avança, marcha, vai em direção ao propósito, porque eu quero cumprir promessa. Porque eu quero cumprir promessa. Comece a receber a alegria da parte de Deus. Comece a receber a unção de Deus sobre a tua vida. Receba alegria agora. Há uma glória de Deus aqui. Há uma presença real do Espírito de Deus dizendo: aguenta firme, esta prova vai passar. Aguenta firme, este deserto você vai atravessar. Te prepare para testemunhar milagres. Te prepare para viver milagres, porque grande será a tua vitória, diz o Senhor. Quando estamos sendo provados por Deus, não tem como escapar da provação. Quando estamos sendo testados por Deus, não tem como escapar do teste. Deus está preparando você para coisas grandes, extraordinárias. Deus está preparando a tua estrutura, o teu coração, para vivenciar propósitos e cumprimento de promessa. Deus tem um propósito em tudo isso. Quando esta prova terminar, você vai olhar e vai dizer: valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel, valeu a pena permanecer firmado e confiante em Deus, diz o Senhor. Que a presença do Deus eterno venha te fortalecer nesta noite, e que Deus venha lhe dar estruturas física, emocional e espiritual para vencer esta prova e para testemunhar o teu milagre, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?